Família, hoje eu vou falar sobre testemunho, sobre a palavra testemunho na Bíblia. O que é o testemunho? O tema que eu coloquei aqui é transformando alianças em testemunho. Porque nós muitas vezes temos a interpretação errada de um testemunho, né? É óbvio que a maneira como a igreja muitas vezes aborda o testemunho, é uma maneira recente, uma maneira muito atual, na verdade, que a igreja começou a praticar isso, que é testemunhar o que Cristo fez. Então eu tive uma conquista, eu tive uma vitória, eu tive uma cura, então eu testemunho o que Jesus fez na minha vida. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Testemunhe, amém? Através do teu testemunho você pode tocar pessoas, pode tocar vidas, você pode abrir a porta da fé para que a pessoa também receba o que você recebeu. Mas eu quero entrar um pouco mais profundo com vocês na palavra de Deus, o que realmente é o testemunho. O que Davi falava sobre testemunho, o que Moisés falava sobre testemunho, o que os apóstolos falavam sobre testemunho, Jesus falava sobre isso, e, por exemplo, o livro de Apocalipse fala bastante sobre isso. Um desses textos, leio com vocês agora, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Esse grupo citado na Bíblia, eles venceram o acusador, aquele que os acusava de dia e de noite, aqueles que atormentavam suas emoções, aquele que dia e noite tentava paralisar os propósitos de Deus em sua vida. Mas a visão de João no livro de Apocalipse diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos dá a vitória, nos dá a autoridade, nos dá a força contra toda obra contrária às nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo nos dá autoridade para vermos as nossas casas sendo tocadas por esse poder maravilhoso que foi conquistado naquela cruz. Naquela cruz os principados, as potestades, os dominadores foram vencidos. Glória a Deus. Mas tem uma vírgula aqui e diz: e por causa da palavra do testemunho. Então o sangue de Jesus Cristo se refere a Cristo. A vitória já foi conquistada por Ele. Agora, através do testemunho, eu me aproprio da vitória dele naquela cruz. Então eu vou mergulhar aqui no que significa o testemunho. Tem diversos outros textos na Bíblia, mas para entendermos melhor, temos que entender o Antigo Testamento, o que fala sobre testemunhos, porque muito desse texto, por exemplo, o texto do Novo Testamento que falava sobre testemunhos, e até o livro de Apocalipse, a maioria dos livros bíblicos do Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então eles entendiam o testamento do que eles já vivenciavam ali atrás. Testamento no hebraico é a palavra edut, que significa ele pode fazer de novo. Vou repetir, que acho que vocês estão ainda com um pouquinho de sono, já vocês vão devagarzinho, vão pegando aí. Quando alguém estava testemunhando sobre Deus, ele estava falando sobre Cristo, ele estava falando: se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Por exemplo, a Páscoa é chamada de edut na Bíblia. É um testemunho que alguns entendem como memorial. Então, quando eu declarava: o Senhor meu Deus é poderoso, porque o Senhor me tirou o povo de Israel com mão forte daquele Egito, Ele quebrou a escravidão do povo, Ele libertou aquele povo, Ele fez com autoridade, Ele levantou Moisés, o seu servo, e tirou com mão forte o seu povo daquela escravidão. Quando o povo fazia assim, eles estavam testemunhando sobre Deus, algo que eles ainda não tinham vivido. Eu disse aqui, não tem problema nenhum, testemunhe aquilo que Deus já fez na tua vida. Mas quando a dificuldade chegava, quando o momento difícil chegava no meio dos servos de Deus, no meio dos profetas, no meio de Davi, quando eles viam o negócio ia apertar, eles já começavam a chamar
a existência na terra, aquilo que o Deus já fez um dia, e Ele podia sim fazer de novo. Então nós vemos Davi falando muito sobre testemunho. Nós vemos um pior momento da vida de Davi, ele dizendo assim: o Senhor Deus nos tirou com mão forte do Egito. O Senhor venceu o maior inimigo da época do povo de Israel. Ele parou aqueles egípcios, ele parou o maior poder bélico do mundo para libertar o seu povo. Não vai ser diferente comigo. Quando eu começo a falar e testemunhar as grandezas de Deus, eu começo a preparar um ambiente na minha vida para que o milagre, para que o poder, para que o sobrenatural do meu Deus venha de uma maneira poderosa sobre mim. O que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. O que Ele fez na vida do rei Davi, Ele pode fazer na sua vida. Só que existe um caminho para isso. Testemunhe quem é Deus. Acorde de manhã testemunhando o que Ele já fez e o que Ele pode fazer na tua vida. Testemunhe quem Ele é. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O testemunho na Bíblia é poderoso. O testemunho na Bíblia é grandioso. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Você lê quase toda semana, você está lá meditando em todo o Salmo 119. Deus meu. Salmo 119, versículo 111 diz assim: os teus testemunhos eu recebi por herança perpétua. Quando Davi entendia que quando ele falava, o meu Deus é bom, o meu Deus é bom, porque Ele foi bom com o povo lá atrás, vai ser bom comigo aqui também. Ele fez lá atrás, Ele pode fazer de novo. Ele começa a testemunhar quem é o Deus dele. Isso se refere sim à palavra de Deus que Ele fez lá atrás, mas o que Ele está fazendo no nosso dia a dia. Se você ainda não tem experiências em algumas áreas com Deus, de sobrenaturalidade e milagre, mas tem alguém perto de você que já viveu, o meu Deus é bom, porque meu Deus curou o meu irmão, o meu Deus pode curar a minha vida. A palavra dele diz que Ele faz isso, e eu vi isso acontecer. Então eu declaro que esse meu Deus é bom. Contra toda situação contrária que eu estou vivendo, eu sei que o meu Deus pode fazer coisas poderosas. Salmo 119, também 146, diz assim: clamo a Ti, salva-me, porque tenho guardado os Teus testemunhos dentro de mim. Salva-me, eu clamo a Ti, Deus, salva-me. E ele diz a razão porque ele está pedindo isso. Ele não está pedindo algo à toa. Ele está pedindo porque ele dizia: eu guardei os Teus testemunhos dentro da minha alma. Então quando tinha a festa da Páscoa, aquela festa é chamada de testemunho. Do quê? O povo de uma maneira profética celebrava algo que eles já tinham vivido antes. E eles estavam declarando: se Deus já fez isso uma vez, pode fazer de novo. E aí eles celebravam a festa. Todas as festas são chamadas de edut, de testemunho. Então elas estavam chamando a existência quem Deus é. A palavra, um dos significados no hebraico é: se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Salmo 119, 157, são muitos os meus perseguidores. Os meus adversários são muitos. Porém, não me desvio dos teus testemunhos. Aqui nós vemos uma chave, um segredo para trazer restauração para uma alma, para trazer multiplicação para uma alma, para abrir as portas que estão fechadas, mas principalmente para restaurar a fé, para restaurar a esperança, para restaurar a alegria, para restaurar o poder de Deus em nossas vidas. Salmos 119, 129, admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa.
Então Deus deu chaves para que no meio do teu dia mau, você possa levantar a tua boca e testemunhar quem é o teu Deus. Você possa levantar a tua voz e testemunhar a grandeza dele na tua vida. Salmo 119, 167 diz: a minha alma tem observado os teus testemunhos, e eu os amo ardentemente. O salmista amava desesperadamente os testemunhos de Deus. Por quê? Porque quando o testemunho de Deus era chamado, ele era declarado. Quando o testemunho de Deus estava no meio do povo, o inferno tinha que recuar. Os inimigos tinham que reconhecer que existia um Deus que cuidava deles e da alma deles. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que Deus quer fazer em nossas vidas nessa noite é poderoso, é glorioso. Oh, aleluia! Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10 nos diz: prostrei-me ante aos pés para adorá-lo. Ele porém me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu. Estava falando de um anjo, e João era tanta glória que tinha naquele anjo, que João se prostrou diante dele e disse: não, sou conservo teu, ou sou ajudante teu, eu te ajudo. Na verdade eu estou aqui para te servir. Levanta. Ele manda levantar: não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Era tanta presença, tanto poder e tanta glória, que confundiu o apóstolo João ao ponto de ele se prostrar diante de um anjo. O anjo: não, levanta, eu estou aqui para servir você e os teus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus Cristo. Pois, ele continua, ele diz: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você testemunha sobre Deus, a unção profética, o liberar profético, o poder profético começa a ser liberado na tua vida e através da tua vida. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando os servos de Deus testemunhavam sobre Deus e sobre Cristo, a unção profética era liberada sobre eles. Unção profética para mudar corações, unção profética para mudar a vida espiritual, unção profética para curar o enfermo, para restaurar aquilo que precisava de restauração, unção profética para fazer nova todas as coisas em nós. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 1 João, o próprio João nos escreve, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito maior. Se nós vemos homens fazendo coisas, tendo conquistas grandes, médias, seja pequenas, se nós consideramos os testemunhos dos homens, olha o que eu fiz, olha o que eu não fiz, pessoas que não andam com Deus, honram e glorificam a si mesmos por suas conquistas, e o João está dizendo, se admitimos o testemunho dos homens no nosso meio, o testemunho de Deus é muito maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si mesmo testemunho. E aquele que não dá crédito a Deus, faz-se mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, quando você começa a testemunhar as grandezas de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de profecia começa a vir sobre ti, e ele vai mudar radicalmente a tua história, que eu e você nessa noite, e a partir de agora possamos chamar esse Espírito de profecia em nossas vidas, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Testemunhe sobre ele. Quem é ele? Ele é aquele que entrou na minha história
e mudou o meu destino. Ele é aquele que colocou em confusão todos aqueles que um dia acompanharam a minha vida quando eu era pequeno. Ele é aquele que tem o poder e a sabedoria derramar na vida de um homem, que quando pequeno era considerado entre era ali, ficava no limite ali para não repetir de ano. Palavras de maldição, de outras coisas vieram sobre mim de uma maneira muito forte. Por muito tempo eu acreditei nisso. Mas quando esse meu Deus resolveu tocar a minha história, o espírito da profecia mudou tudo. Como ele pode mudar a sua? Esse é o Deus que eu testemunho nessa noite. Que um dia eu estava no médico com a pastora Débora, e o médico disse: é melhor vocês se conformarem, vocês não podem ter filhos. Mas aí o meu Deus, que faz a estéril mãe de filhos, bom, é uma opinião do médico, mas nós cremos que o nosso Deus pode fazer esse milagre acontecer em nossas vidas, testemunhando quem Ele é. Eu amo os teus testemunhos, sou apaixonado por testemunhar quem você é, porque eu sei quando isso acontece, a tua glória vem sobre mim, o espírito de profecia vem sobre mim, e aquilo que não pode ser, vem ser, aquilo que não existe, vem acontecer. Então eu e você nessa noite podemos experimentar coisas poderosas com o nosso Deus. Josué, um homem de Deus, substitui o maior líder que a nação de Israel teve, Moisés, está prestes a entrar na terra da promessa. Ele tem que atravessar o Jordão, e Deus diz: hoje eu vou te erguer e vou te honrar como um rei Moisés. Só faz algo, vou pedir uma coisa só. Leva os sacerdotes até a ponta do rio Jordão, e pega a arca da aliança, que isso é uma tradução, uma versão que muitos de nós conhecemos como arca da aliança, mas na verdade no original está escrito arca do testemunho. Pega a arca do testemunho e leva até a ponta do rio Jordão. E quando os sacerdotes tocarem o pé na ponta do rio Jordão com a arca do testemunho, aonde a minha glória habita, vou repetir, estou indo com calma aqui. Quando vocês colocarem o pé lá e vocês carregarem a arca do testemunho, aonde a minha glória habita, eu vou mudar a história da nação de Israel nesse dia. Josué capítulo 4, versículo 16 diz: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho e que subam do Jordão, entrem na terra, porque chegou o tempo novo na vida de vocês. A arca do testemunho abriu e começou um tempo novo. A arca, que tinha 2 anjos representando a arca da aliança, no original, a Bíblia inteira nos fala sobre isso, é a arca do testemunho. Você pode ter algumas versões que está escrito a arca do testemunho. Declara quem Ele é. Quando você começa a ter um estilo de vida e começa a declarar quem Ele é no meio da tua dificuldade. Josué estava tenso. Ele tinha assumido a maior responsabilidade da vida dele, na verdade acho que da nação de Israel, desde quando ela veio a existir. Mas Deus diz: se o meu testemunho for com você, aonde vai o testemunho sobre mim, tem glória. Aonde vai o testemunho sobre mim, os anjos começam a descer. Aonde tem o testemunho sobre mim, o que o homem não faz, eu faço. Testemunho quem Ele é. Esse é um segredo bíblico, e nós lemos no livro de Apocalipse, eles o venceram por causa da palavra do testemunho.
Começa a pensar agora numa área da sua vida que você precisa de um milagre, de um sobrenatural de Deus. Comece a declarar quem Ele é. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Testemunho. Ainda que a guerra se acampe ao meu redor, descansarei nele, porque Ele é o meu Deus, o grande eu sou, o Deus Senhor dos exércitos. Testemunho atrai a glória, traz mudança, mas em vez de testemunho de quem Ele é, nós estamos esperando o dia que Ele vai agir na nossa vida para nós testemunharmos. Testemunho é isso que eu estou explicando aqui. No meio do dia mal você começa a declarar quem Ele é, e a Bíblia diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, e aquilo que é profético ainda não aconteceu, vai acontecer na tua vida e na tua história. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! A Bíblia no Antigo Testamento dizia: peguem os seus filhos, peguem a sua casa e ensinem eles os testemunhos de Cristo, do seu Deus, na verdade, no Antigo Testamento. Porque futuramente eles vão perguntar: o que significa esses testemunhos? Por que eu tenho que celebrar a Páscoa? Só ensina eles, porque um dia eu mesmo vou despertar uma sede neles. Mas tem que ensina eles. Ensina sobre os meus testemunhos. Ensina eles sobre os meus testemunhos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Salmo 78, versículo 5 diz: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem esses testemunhos aos seus filhos. Quer dar um presente para os seus filhos? Ensina os testemunhos para eles. Quem é Deus? Quem Ele é? Quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, outros que é João Batista. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, hoje mudou a tua história. Vou te dar chaves de autoridade. O que você abrir, vai abrir. O que você fechar, vai fechar. Sabe por quê? Testemunho. Testemunha quem Ele é. Abre a sua boca, declara quem Ele é. Abre a sua boca, declara o que Ele pode fazer. Dentro dessa arca tinha 3 elementos. As tábuas que a Bíblia diz com os testemunhos de Deus. A vara de Arão e um pote de maná. Isso tem a ver comigo, pastor? A vara de Arão começou uma grande discussão em Israel, dizendo: quem que é Arão? Sou mais inteligente que ele, tenho mais dinheiro que ele, conheço mais a palavra de Deus que ele. Quem que é Arão? Já entendi quem é Arão, Moisés, é teu primo, né? Por isso você está colocando ele aí como sacerdote. Por que a minha família não pode ser? Porque tem que ser Arão. Os levitas começaram a ter um atrito. Deus desce e diz assim: pega 12 varas, coloca em frente a arca do testemunho, aonde a minha glória está, e o espírito de profecia está lá, e vai todo mundo dormir. Amanhã cedo, a vara que florescer, a tribo que é da vara que florescer, esse que eu escolhi. Ok? Quando eles acordam, quem estava lá? Arão. Deus escolhe quem Ele quer. Vocês estão aqui ou não? Mas isso tem a ver com identidade. Quem você é em Deus? Testemunhe isso. Declare isso.
nos piores dias da tua vida, nos piores momentos da tua história, declarem quem você é em Deus. Por mais que muito você não sinta isso ou não viva isso, declarem quem Deus fala que você é. Eu te escolhi, ponto final. Eu te chamei. Identidade. O testemunho cria identidade dentro da tua alma. Tem muita gente formando a sua identidade por aquilo que está escutando dos outros. Arão é horroroso, não tem tanto conhecimento, não tem habilidade, não tem capacidade, mas Deus diz, eu não estou nem aí com isso, eu quero. Davi é um coitadinho, eu quero ele. Davi nasceu em pecado, a Bíblia diz que a mãe dele gerou ele em pecado, mas eu quero ele. Deus te quer, do jeito que você está aqui hoje, Deus te quer. Só deixa a identidade do céu tocar a tua vida, só deixa a identidade do céu tocar a tua história. Você vai ser um instrumento poderoso nessa geração, e não vai precisar fazer força para ser um testemunho do seu Deus e do seu Cristo nessa terra. A vara representava identidade, o pote representa o que você vê, visão. Porque era um pote de maná, um pão, tipo um pão semelhante a um pãozinho que caía do céu todo dia enquanto o povo estava no deserto. Eles estavam no deserto. E muitos de nós começamos a olhar para o deserto quando estamos no deserto. Ele chama a nossa atenção. O deserto, ele chama a tua visão para lá. Faz você olhar para os seus problemas, faz você olhar para as suas dificuldades, faz você olhar para as suas fraquezas, para as suas limitações, para o teu futuro difícil que vai ser. Como que eu vou atravessar esse deserto? E Deus está falando, olha para a minha provisão, para o meu cuidado em ti. Só olha para isso. Olha para o céu, aí você vai ver eu cuidando de você. Fica tranquilo, não foca no deserto não, visão. E a palavra do testemunho que é testemunhar quem Ele é, a grandeza dEle. Se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. É por isso que eu declaro. Eu não declaro para fazer algo místico, eu não declaro para fazer algo que vai me fazer bem para a minha alma. Vai, vamos lá, vai, fala que você vai que você vai, vai que vai. Vai que vai, amanhã está todo derrotado lá. Não tem nada a ver, é o poder de Deus. Que não faz algo acontecer devagarzinho na tua vida, Ele te transforma. Isso era dentro da arca do testemunho. Estamos no livro de Juízes, capítulo 6. A nação está sendo arrebentada pelos seus inimigos, escrava, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Cadê a arca? Aonde foi a arca? Cadê a arca no Juízes 6? Cadê a arca? Cadê a provisão? Cadê Deus? Cadê a vida emocional do povo? Como que se muda um cenário, em poucos anos, uma geração inteira destruída? Você está aprendendo hoje aqui, testemunha quem Ele é. Vamos ler aqui rapidinho, Juízes 6. Se você está feliz, dá um glória a Deus. Se você está desanimado, dá um glória a Deus. Aí tem uns desanimados aí, mas é isso mesmo. Dá glória que é testemunho. Glória a Deus é dizendo Ele seja adorado, Ele é bom. Vamos lá em Juízes 6, abre comigo, põe aqui no telão, que o Espírito da profecia caia sobre a tua vida nessa noite, que o Espírito da profecia mude o teu destino. Hoje uma palavra profética do teu Deus quer entrar dentro da tua alma. Estão falando que você não pode ter filho? Testemunha. Não vai testemunhar quando acontecer, testemunha agora. Não foi você que disse, Ele que disse. Então testemunha. Está falando que a tua vida vai ser isso? Fizeram os filhos de Israel, Juízes 6, o que era mal ao Senhor, perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas, nas fortificações. Estavam se escondendo nos montes, nas covas, nas cavernas, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente,
vinham contra ele e se acampavam, destruindo todos os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles subiam como os gafanhotos em multidão, que não se podia contar, e entravam pela terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse debilitado é em todas as áreas, tá? Não é só em dinheiro, não. Ficaram muito debilitados. Não sei como está a tua vida hoje, mas eu sei o que Deus pode fazer agora na tua vida, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Tendo o povo de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, sabe o que o Senhor fez? Ele enviou um grande exército de anjos, arrebentou com os caras. Ele enviou uns caras com arco e flecha, detonando todo mundo. Ele fez o quê? Ele desceu do céu no seu trono. O que ele fez? Enviou um profeta. Vocês lembram que o testemunho é o espírito da profecia? Ele enviou um profeta que começou a dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, eu fiz subir vocês do Egito. Sabe o que ele está fazendo? Testemunhando. Eu fiz vocês subirem do Egito. Eu já quebrei uma vez a escravidão da vida de vocês. Olha o que o profeta está falando. E eu os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimia, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvido à minha voz. O profeta veio falar o quê? Eu os tirei da terra do Egito. Páscoa. Aí a Bíblia no versículo seguinte diz, então o anjo do Senhor, o sobrenatural, o milagre, a cura, a libertação, a transformação. Então o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o asbierrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, que nos sobreveio tudo isso. E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Olha lá, lembra, ensina o teu filho sobre os testemunhos. E aí Gideão já tinha ouvido os testemunhos, e aí o anjo só veio falar para ele, lembra? Aí ele diz, eu lembro que os meus pais me falaram, mas cadê? Não estou vendo. Porque você precisa testemunhar quem é o teu Deus, como você aprendeu com os teus pais. Testemunha, porque através da tua vida eu vou liberar o poder do céu, eu vou liberar o milagre. É necessário liberar a palavra de testemunho na sua vida. Ele diz, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele disse, ai Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Já melhorou. Só do anjo falar, só do profeta falar, Gideão começou a mudar a sua atitude. Antes ele estava dizendo, mas cadê? Como que isso vai acontecer? Ele já está falando, como que eu vou, com o que eu vou fazer? Eu entendi, então vamos, mas como? Aí ele começa a olhar para ele mesmo. Lembra que eu falei sobre identidade? Vocês estão aqui ou não? Se Deus não tratar com a tua identidade, se Deus não tratar com quem você é diante dele, se você não deixar Deus tocar a tua vida, na tua visão, se você não testemunhar, você vai ter uma aliança com Deus. Vou repetir aqui, aliança é uma aliança. Concretização da aliança acontece no testemunho. Aliança, uma aliança. Cristo na cruz fez uma nova aliança conosco, mas a partir daquela cruz eu começo a viver o testemunho dele.
Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Como que eu vou? Como que é isso? Identidade. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que estou contigo, eu estou contigo, ferirás os midianitas como fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. Visão. Eu quero ver, deixa eu ver o sobrenatural. Fica aqui, eu vou preparar uma oferta, já volto. Ele faz uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz que ele faz uma oferta ao Senhor, e quando ele volta, quem está sentado lá? O anjo, está só esperando. Sabe quem está sentado aqui? O próprio Cristo está passeando neste lugar. Ele está esperando pessoas que testemunhem aqui, está esperando. Ah, Jesus, toca na minha vida, toca na tua igreja. Ele preparou ali um cabrito, bois asmos, uma efa de farinha, pôs tudo no cesto, com caldo, na panela, trouxe debaixo do carvalho e apresentou. Estendeu o anjo do Senhor, versículo 21, a ponta do cajado que trazia, e tocou a carne e os bolos. Então subiu um fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. A partir daqui, igreja, 300 homens, em cima de uma montanha, tocando chofar, com tochas na mão e quebrando vasos, vencem 180 mil do exército dos midianitas. 300 homens, sabe por quê? Testemunho. A tua força vai aumentar. A tua fraqueza emocional cai por terra nessa noite. A tua força vai vir do céu. E um pequeno, que ele diz que a tribo da família dele era a menor de Israel, e ele era o menor da casa do pai dele, com 300, parado em cima de uma montanha, só olhando, viram 180 mil homens serem envergonhados diante do Senhor. Sabe por quê? Testemunho. 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 Oh, aleluia. Ele está aqui passeando. Ele pode mudar o teu destino financeiro. Ele pode mudar o teu destino físico. Ele pode nos curar agora. Que Ele te cure. Cure tuas enfermidades. No sangue, nos ossos, no músculo. Você sinta o toque do Senhor na tua história, porque o testemunho atrai a glória de Deus. Por que o rei Davi era desesperado pela arca do testemunho? Agora a própria presença de Deus está em nós. Testemunha quem Ele é. Nós já temos uma aliança feita por Jesus Cristo naquela cruz. Ele morreu para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Mas agora comece a testemunhar, porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E que esse espírito de profecia comece a tocar na minha vida, comece a tocar a tua vida, comece a mudar o nosso destino, comece a mudar a nossa história. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se eu for em Hebreus 11, põe aqui, vamos pôr aqui Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram, alcançaram, o quê? Testemunho. Testemunho. Na minha versão, um bom testemunho. O que é um bom testemunho? O próprio Cristo em nós. Pela fé. Pela fé, o testemunho de Cristo vai entrando dentro da tua alma. E aí você começa a falar quem Ele é. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor.
1 Timóteo, um texto conhecidíssimo, muito forte, que fala do mediador chamado Cristo, 2, versículos 5 e 6. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se entregou a resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Melhorando isso aqui, no tempo que Deus sinalizar, testemunhe isso. Não é qualquer tempo. No tempo kairós de Deus, fale, abre a tua boca. Testemunhe. A Bíblia diz que quando Josué atravessa aquele rio e chega na cidade de Jericó, Deus diz: cerca-se, dá 6 voltas durante 6 dias na cidade, com a arca. Com o quê? A arca do testemunho. Não fala nada, mas só passando lá. Aí quando o exército começou a olhar aquilo, eu fico imaginando ali, mas o que é isso? No primeiro dia. No segundo eles já começaram a dar uma chacoalhada. No terceiro, quando o testemunho está no nosso meio, quem nós somos, a testemunho está em nós, o que nós estamos vendo, a glória começou a vir naquele lugar, a presença já começou a mudar aquele ambiente, como está mudando esse ambiente aqui. No quarto, no quinto, no sexto dia, todo mundo quieto. Vocês precisam olhar primeiro, e vocês precisam entender quem vocês são. Vocês são uma nação sacerdotal. Eu separei vocês de todas as nações da terra. Vocês são diferentes, porque eu os separei. E vou levantar vocês como uma nação sacerdotal para todos os povos. Vocês são esse. O que vocês estão vendo? Estão vendo o testemunho de quem Deus é? Fiquem aprendendo aqui, aprendam. 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6. No último dia, dá 7 voltas. Aprenderam? Já sabem quem vocês são? Já sabem? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que é a arca? O que é a arca? É a grandeza de Deus, o testemunho de quem Ele é. Vocês estão vendo o que? Que Ele livrou do Egito, que Ele transformou uma nação, que Ele é poderoso para curar, para livrar, para multiplicar pães e peixes. Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quer. Vocês estão vendo quem Ele é? Tá, então agora vocês podem gritar. Aí quando eles começam a gritar e tocar o chofar, as muralhas caem. Testemunho, testemunho, testemunho. Finalizo com esse exemplo: multiplicação dos pães e dos peixes. Segunda, Jesus multiplica pães e peixes. Pela segunda vez, faz aquele milagre. Eles não tinham quase nada, Ele multiplica ali pães, Ele multiplica os peixes. Entram no barco. Os discípulos, não sei qual discípulo, esqueceram de levar os pães que sobraram. Comida para alguns dias. Quem está aqui? Acho que teve uma discussão entre eles ali, entre os diáconos, os presbíteros, os pastores ali daquele movimento. Brigaram! Jesus, ouvindo eles discutindo entre eles, por que vocês estão fazendo isso no coração de vocês? Um dia depois do segundo milagre. Não, é que nós esquecemos de trazer o pão e peixe. O que nós vamos comer? O que vai ser da gente? E agora? Vamos morrer, não vamos ter comida, estamos no deserto. Jesus faz uma perguntinha para eles. Marcos 8:18. Vocês têm olhos, mas não vedes? Opa! Vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo quem vocês são em Deus? Vocês não lembram? Opa! Quando você lê isso, testemunho. Ver, ouvir quem somos e lembrar quem Ele é. O que Ele fez. E se Ele fez mais uma vez, Jesus está falando, se eu fiz uma, se eu fiz duas, por que eu não posso fazer de novo a terceira vez? E aqui fica um símbolo profético para que eu e você entendamos. Vocês têm olhos e não estão conseguindo ver, vocês têm ouvidos e não estão conseguindo ouvir, não vos lembrais. Lembra-te
teu Criador. Lembra quem Ele é. Que o Espírito da profecia, chamado neste lugar, possa restaurar a tua alma, possa restaurar a tua fé, possa restaurar a tua alegria, possa avivar o teu espírito, possa cancelar nas regiões celestiais tudo aquilo que está tentando impedir o poder e a grandeza de Deus de se manifestar. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Testemunha quem Ele é, testemunha quem você é nele. Se Ele disse, Ele pode fazer. Testemunha o que Ele já fez na tua vida. Estou conversando com pessoas esses dias, estou vendo que em vez da vida financeira deles caírem, estão subindo. Mas aí eu vou conversando, eles não sabem disso, eu sei. Eu vou puxando deles, o que eu vejo? Testemunha. Se Deus fez com Gideão, não pode fazer com você? Pode. Se Deus fez com Davi, não pode fazer com você? Davi não era bobo, Davi conhecia a palavra, Davi dizia: Deus, eu o amo demais, eu sou apaixonado pelos teus testemunhos. Um homem levantava um altar em Israel e colocava um nome: o Senhor é paz. Testemunho. Levantava o altar e dizia: o Senhor proverá. Testemunho. Levantava outro altar, o Senhor é cura, o Senhor é isso, o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é a minha bandeira. Quando um exército inimigo vinha marchando e olhava a bandeira que estava lá naquela terra, peraí, não, nem chega perto, se chegar lá nós vamos ser destruídos. Os caras têm milhares de homens, um exército grande, nem vai lá. Qual a bandeira que é? Não, volta, vamos para o outro lado aqui, vamos invadir a outra terra aqui, que lá não dá para entrar não. O Senhor é a minha bandeira. Só que nós estamos com a nossa imagem deturpada. Nós estamos ouvindo, nossa imagem está sendo deturpada por aquilo que nós estamos ouvindo. A nossa visão está totalmente fora de foco. E nós não estamos declarando e nem carregando o testemunho de Jesus Cristo. Mas que essa noite eu e você possamos levantar a nossa voz juntos. E como igreja chamarmos o testemunho de Jesus Cristo neste lugar. Vocês têm olhos e não estão vendo? Vocês têm ouvidos e não estão ouvindo? Vocês não se lembram? E esse espírito de profecia possa vir sobre nós. Nós vamos começar a entrar numa temporada de não só conhecer que temos uma aliança com Cristo, mas nós vamos entrar na temporada dos testemunhos, que nós vamos pela fé declarar quem Ele é, e eu e você vamos viver coisas poderosas da parte de Deus. Oh, aleluia! Ele restaura famílias, Ele cura enfermos, Ele restaura aquele que está com a sua cabeça conturbada, que é considerado maluco. Ele deixou são. Eu estou falando isso profético, viu? É para alguém que está ouvindo aqui ou na palavra. Ele deixou são um doido que arrancava a roupa, corria pelado, batia nas pessoas, dormia no cemitério. Lembra-te disso, declara isso. Se Ele fez isso, Ele pode tocar meus pensamentos, minha mente, minha cabeça. Está uma confusão, está uma loucura. Ele pode, Ele multiplica o que Ele quiser. Só testemunha, só testemunha, só declara quem Ele é. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os levitas no templo tinha hora que o negócio estava meio ruim, sabe? E eles começavam, o Senhor é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre. Eles diziam: diga a Israel, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Diga aos príncipes, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga às crianças, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles começavam com aquilo: testemunho, filho. E aí que acontecia? A unção do nosso Deus, que vinha sobre a arca da aliança, a arca do testemunho, começava a descer sobre a vida daquele povo, e o Senhor era glorificado no meio deles. O testemunho faz os teus inimigos caírem no chão, os testemunhos te dão força para a batalha, os testemunhos te dão força para mudar o teu destino, para mudar a tua história. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 1 João 5,11 diz: este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Declara isso. Se você testemunhar sobre vida eterna agora, a vida eterna te invade. A vida eterna te invade. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Por causa disso, os antigos obtiveram bom testemunho. E aí com o testemunho, filho, quando o Espírito da profecia vem sobre quem testemunha, e eu declaro nesse lugar, famílias vão começar a ser mudadas, você vai ter a sua vida virada de cabeça para baixo. Se prepara que eu estou te falando, da mesma forma que o anjo veio e sentou ali do lado das árvores, onde Gideão estava ali perto, os anjos vão começar a vir, e ficar ali na tua casa, ficar ali na tua família, ficar ali no teu emprego. Abre a tua boca e testemunha, porque aí quando você começa a testemunhar, o anjo puxa papo com você, o sobrenatural começa a invadir a tua alma. O profético vem. A Bíblia diz ali que os midianitas estavam assolando, o povo clamou e Deus mandou quem? Um profeta que disse assim: eu livrei vocês da terra do Egito, lembrem disso, ponto. Contem para os seus filhos isso. Não esqueça de contar para eles dos testemunhos, porque lá na frente eles vão perguntar: o que são esses testemunhos? Aí você pega e pau no gato. Se a Sociedade Protetora dos Animais ouvir isso, né, uma frase dos mais velhos, né, hoje não pode mais falar isso, né, pau no gato, não pode. Fala para as gerações os testemunhos do Senhor. Sim, testemunha o que Ele faz na tua vida, mas você pode testemunhar todo dia quem Ele é, quem você é, o que você está vendo através dEle. Põe o óculos dEle para ver, põe o óculos de Deus para ver, tira o teu, põe o dEle. O que você está vendo quando está no deserto? Você vê o deserto ou vê o maná? O que você está vendo quando o dia está difícil? Você vê as dificuldades ou vê o Deus trazendo os livramentos? Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, aleluia, oh, aleluia. Gideão, Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, os profetas. Davi velhinho, antes de morrer, ele faz uma oração e diz: Senhor, está aqui o meu filho Salomão, que a tua graça, o teu poder, a tua força o auxilie na construção da tua casa, aonde vai morar o teu testemunho, e que ele possa testemunhar quem você é, e morre. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo na terra. Que Deus comece a mudar o teu cenário. Você não é o que te falaram, não. Você não é o que a vida te disse, não.
Você não é nada disso não. Enquanto você está vendo derrota, Deus está vendo a solução. Se prepara que o profético está vindo sobre nós. Se prepara que o profético está vindo sobre as nossas casas. Se prepara que o espírito da profecia quer invadir a tua alma, quer invadir as tuas emoções, quer invadir as tuas finanças, quer restaurar a tua força. Que o espírito da profecia, que é o testemunho de Cristo, venha sobre nós de uma maneira poderosa neste lugar. Ei! Aleluia! Curva a sua cabeça, feche os teus olhos.